Está adorando o Senhor. O homem da loucura está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da loucura está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Eu quero maravilha, vai milagre acontecer. Caminhou sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a ver. O homem da loucura é Jesus de Nazaré. O homem da loucura está passando em lágrimas. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da loucura está passando em lágrimas. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele é esperança nova, ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim, chorando, o filho que perdeu, e Jesus tocou o esquife, e o jovem reviveu. O homem da loucura, Por aí. vamos lá! Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da loucura está passando por aqui. Glória! Sinta ele aí, sinta ele aí. Lázaro está no amor, já fazia 4 dias, Davi já tinha morrido, a esperança de Maria. De repente chegou o médico e disse com grande amor: Lázaro vem para fora, e o outro ressuscitou. O homem da loucura está passando por aqui. Sinta ele agora, sinta ele aí. O homem da loucura está passando em lágrimas. Sinta ele aí, Sinta ele aí. Faça Jesus, cura, liberta. Então em uma noite, no céu marejado, por causa da multidão, subiram pelo telhado, chegando em frente ao médico, simplesmente lhe falou: levanta da caminhada, e o paralítico levantou. O homem da loucura está passando por aqui. Agora, sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da loucura está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera o coração, sem precisar de bisturi. Ele dá a vista cega e expulsa Satanás. Com o coração que aguenta as maravilhas que ele faz. O homem da loucura está passando. Sinta ele aí, o homem da loucura está passando em lágrimas. Sinta ele aí, sinta ele aí. Glória a Deus, Senhor. A salva de palmas para Jesus, irmão! Eleitor, diácono e Luan, está com oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade de estar com os irmãos novamente. E acho que é a terceira vez que eu venho aqui. E o Senhor tem nos dado a graça de estar aqui nessa noite mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. E o versículo
e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Os irmãos podem cantar. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, ao passo que nós desenvolvemos a nossa vida na presença do Senhor, ao passo que nós começamos a ter uma vida de fé e a crer que Jesus não foi ao Calvário simplesmente para morrer ali e que naquela sexta-feira tudo acabou, como foi noticiado pelos romanos. Mas nós temos que o milagre da cruz ele vai além. Naquele domingo de manhã, quando aquelas 3 mulheres elas vão ao sepulcro visitar onde Jesus estava sepultado, e elas então têm uma surpresa de que Jesus não estava mais ali, de que Jesus havia ressuscitado, e isso foi uma grande notícia. Nós cremos na ressurreição. Isso é o que nos motiva. Isso é o fator principal pelo qual nós estamos aqui. Porque Jesus ele venceu a morte. Jesus ele venceu o pecado. Para que hoje eu e você pudéssemos ter direito ao fôlego de vida. A cada manhã quando nós levantamos, diz a palavra do Senhor, que as misericórdias do Senhor elas se renovam sobre nossas vidas. Então você não está aqui por acaso. Você não vive as coisas por consequência do destino, não. É porque a boa mão do Senhor ela está sobre a sua vida, ela está sobre a minha vida. Glória a Deus. Cada vez nós paramos e pensamos, como disse Davi, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque a obra do Calvário ela não parou, ela continua todos os dias vivas em nosso coração. A cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor, a cada vez que nós pensamos em vir à casa do Senhor, é por isso que muitas vezes nós saímos da nossa casa arrasados, quebrantados, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas no trabalho. Chegamos na igreja, Senhor, está nas tuas mãos. Aí você começa a cantar o hino, começa a cantar o louvor. Daqui a pouco Deus vem e começa a falar através da palavra e você sai renovado. Glória a Deus. O Calvário ela continua viva nas nossas vidas. A cada dia, de fé em fé, como diz a palavra. E nós somos renovados. Se ela é assim na nossa vida, imagina com quem andava com Jesus, com quem andou com Jesus durante 3 anos e meio. E eu quero falar daquelas pessoas que estavam com Jesus. Elas viram o paralítico andar, o cego ele voltou a enxergar, e a Bíblia diz: milhares e milhares de pessoas Glória a Deus. curadas de suas molestas e enfermidades. E por onde Jesus passava, as pessoas queriam vê-lo, porque ele era alguém diferente. Por quê? Porque além de realizar milagres, ele tinha autoridade, diz a palavra. Jesus tinha autoridade porque era o Filho de Deus. Jesus não pregava como um pregador qualquer. Jesus pregava com autoridade, porque ele era a palavra de Deus encarnada. E é por isso, irmãos, que o texto em que eu li para os irmãos vai dizer que Jesus ele é o pão da vida. Mas para nós entendermos melhor esse roteiro, eu quero dizer aos irmãos, tudo vai se passar. Jesus ele está cercado de uma grande multidão. E as pessoas estão ali porque ele querem ouvir. Imagina os irmãos que se vier um pregador por uma festividade, os irmãos vêm pela festividade e querem também ouvir o pregador. Mas o pregador daquela manhã era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele vai se assentar de maneira bem simples ali naquele monte e vai começar a ensinar para as pessoas. Maravilha! As pessoas vão estar ouvindo Jesus e os seus ensinamentos acerca da vida, da simplicidade,
Nem Salomão se vestiu assim como as árvores. E Jesus vai ensinar as coisas simples da vida. Olha, se o seu irmão te der um tapa no rosto, vive também no outro. Jesus vai ensinar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Jesus vai ensinar tudo. E as pessoas ficavam maravilhadas. O dia se passou, ninguém percebeu, porque Jesus estava pregando. Era uma mensagem gostosa acerca do reino de Deus. A Bíblia diz que chegou a tarde, irmãos, e naquela tarde Jesus disse assim: olha, já é tarde e a multidão está com fome, mas onde arrancaremos, né, comida para tanta gente? E alguém disse: olha, Senhor, 200 dinheiros não seria o suficiente para alimentar tanta gente, e mesmo que nós conseguíssemos, seria impossível a essa hora do dia. Jesus disse: olha, procura aí, vê se alguém trouxe aí alguma coisa no meio da multidão. E alguém disse: Senhor, nós não encontramos nada, mas tem um menino. Tem um menino aqui, ele não tem muito, ele tem 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: traga ele aqui. Porque o milagre na nossa vida, irmãos, ele não depende do muito, não depende do presidente da república, não depende do prefeito. O milagre na nossa vida depende da nossa fé. Creia que Jesus ele tem a autoridade para entrar na casa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: traz esse menino. Aquele menino é outro que Jesus vai mudar a história. Estou falando de um menino que saiu de casa pela manhã. A Bíblia não fala o nome, não fala a história, não fala quem é o pai, de onde veio, mas ele tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez alguém olhasse para aquele menino e dissesse que é pouco, e alguém disse: é pouco para tanta gente, mas Jesus disse que é esse pouco que eu vou usar para alimentar essa gente. Eu não sei qual é a sua função na casa do Senhor, que eu estou falando de obra agora. Talvez no carro que você está hoje, alguém está olhando e dizendo que é pouco. Mas ela só canta aí uns 2 ou 3 louvores da harpa, é pouco. Ah, mas ela só faz a limpeza da igreja, é pouco. Ah, mas ele só mexe ali no som, é pouco. Faça o seu pouco diante de Deus com honestidade, porque o Senhor irá te honrar, o Senhor irá abençoar desde aquilo que você está fazendo. É no pouco que Deus vai te usar para alimentar uma multidão. Deus não depende do muito. Deus ele não trabalha com muito para fazer aquilo que ele precisa fazer na nossa vida. E aquele menino foi usado, a multidão foi saciada e o milagre foi realizado. E a Bíblia diz que a multidão se alegrou. E sabe qual é o mais interessante desse milagre, irmão? Eu estava olhando agora à tarde. A Bíblia diz assim: eles encheram ali os cestos com alimento e disseram assim: vamos, e foi repartido. Mas eles não disseram assim: olha, você pega 3, ou você pega 2, ou 2 para cada um. Não. A Bíblia diz que eles pegavam quanto eles queriam. Não tinha limite para aquele milagre. Não tinha limite. Jesus, quando ele faz o milagre completo. Jesus, quando ele derrama a bênção sobre a nossa vida, ele derrama a bênção completa. Aleluia. É sem medida. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram saciadas. E Jesus disse assim: aleluia, Jesus. Podem ir na frente. Vão na frente. Depois eu vou. Se disseram: está tendo barco. Eu disse: não tem problema. Podem ir na frente, eu vou orar. E mais tarde eu vou. A Bíblia diz que Jesus sobe, vai orar, vai passar a madrugada orando. E os discípulos vão na frente. E as pessoas ali preocupadas, ao pé do monte, esperando Jesus descer, porque elas queriam ter uma nova experiência. Lá pela 4ª vigília da noite, Jesus termina de orar, falar com o Pai e vai andando sobre o mar. Os irmãos conhecem a história, não é sobre a tempestade que eu vou pregar. No outro dia,
dia pela manhã, as pessoas disseram: olha, por aqui ele não passou, nós passamos a madrugada aqui no pé do monte, e entraram no barco, atravessaram o mar de Genezaré e foram até onde Jesus estava. Quando chegaram lá, disseram: mestre, por onde o Senhor passou? Nós te procuramos e não o encontramos. E Jesus disse: olha, eu sei que vocês estão aqui, mas não é por causa de mim. Jesus disse: a verdade, vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão que eu dei para vocês comerem. E eles disseram: olha, é verdade. Moisés, ele deu o maná para o povo comer no deserto. E o Senhor nos dá? Jesus disse: olha, o povo de Israel, eles comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Mas o pão que eu dou para vocês, esse é para a vida eterna. Glória a Deus. Jesus nos oferece nesta noite. Aleluia. Desafia a nossa fé. Desafia, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos que está em Deus. Olha, todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio ele só é preenchido quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos orando ao Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor. E Jesus, ele preenche esse vazio. É por isso que muitas pessoas procuram a felicidade nas drogas. Em mulheres, Salomão teve 1000, não encontrou em nenhum, ele disse em Eclesiastes. Ele disse: olha, eu procurei em todas as coisas, eu procurei no ouro, eu procurei na riqueza, tive de tudo, não neguei nada que os meus olhos contemplaram, mas tudo isso é vaidade. Mas ele diz: o fim de todas as coisas é tema a Deus. Só Deus pode preencher o vazio que você chegou aqui nesta noite, nesse coração. Eu sei que você não veio aqui nesta noite, talvez você esteja precisando de uma palavra como essa, e eu tenho uma palavra para te dizer: só Jesus, ele pode preencher o vazio que está no seu coração. Glória a Deus, Senhor. Só Jesus tem a autoridade para entrar no seu casamento, mudar a história do seu casamento, mudar a história dos seus filhos, mudar o seu quadro em que você está vivendo hoje. Mas faça o seguinte: não faça como aquela multidão que queria ir atrás de Jesus por causa daquilo que ele tinha para oferecer, não. Adore a Deus por aquilo que ele é. Glória a Deus, Senhor. Sabe quando o maior milagre de Deus na nossa vida acontece? É quando nós servimos a Deus por aquilo que ele é. Quando você deixa de vir à igreja para receber algo. Quando você deixa de vir à igreja: eu vou lá porque eu estou passando por um problema e Deus tem que mudar a minha vida. Não. Eu vou adorar. Eu vou servir. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor. E veja se Deus não mudará a sua vida, se Deus não mudará a sua história. Porque Deus é Deus. Tem aquele louvor de David Massal, que Deus é Deus. E Deus prova o seu amor para conosco. Diz a palavra dele que Cristo Jesus desceu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, nós ainda éramos dignos de sentença, mas mesmo assim a sua misericórdia foi revelada nas nossas vidas, e nós recebemos de Deus a graça e fomos resgatados. Agora, irmãos, as pessoas estavam ali porque queriam a alma da parte do Senhor, e ninguém vem na igreja, por mais que nós entendemos, só por mim. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, nós estamos procurando algo, seja para adorar, seja para buscar uma resposta da parte de Deus, mas nós estamos procurando.
Ninguém tem um vão à casa do Senhor. Ninguém sai de casa dizendo assim, eu vou sair por aí andando. Não, nós temos um objetivo. Nosso objetivo, irmãos, ele é certo. Hebreus capítulo 13 fala de alguns homens que viveram aqui na terra no passado. Você lê Hebreus capítulo 13, vai falar de Abel, ofereceu um sacrifício diante de Deus. Vai falar que Noé pregou retidão diante de Deus. Vai falar de alguns homens que tiveram experiências na presença de Deus. Mas o mais interessante é que lá no finalzinho de Hebreus, o autor escreve dizendo assim: todos eles morreram crendo que eles não são descendentes daqui, que eles eram peregrinos e peregrinavam aqui na terra, mas que eles morreram com a esperança de um novo lar, de um novo céu, de uma pátria celestial. Sabe por que a nossa luta aqui hoje, irmãos? A nossa luta aqui é porque nós não somos daqui. Já foi falado aqui diversas vezes que o Senhor está voltando nessa noite. E é verdade. Sabe por que tanta luta que nós estamos vivenciando? Sabe por que tanto esfriamento? Está notório. É porque o Senhor está se aproximando, o Senhor está voltando. E todo esse esfriamento é consequência do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas permaneça. O mesmo Jesus que fez a promessa no Evangelho de João, capítulo 14. É o mesmo João, é o mesmo Senhor que nos dá nesta noite força, que nos dá capacidade, que nos dá impulso para continuar firme na sua presença. Aleluia! E entenda, dificuldade nós vamos enfrentar nessa terra. O que nós não podemos fazer é deixar Jesus por causa das adversidades da vida. Dificuldade nós vamos encontrar em todo lugar. Veja, as pessoas enfrentam dificuldade no trabalho, as pessoas enfrentam dificuldade na escola, na faculdade, em todos os ambientes da vida. Mas você não vê alguém largar o trabalho porque enfrentou dificuldade lá. Você não vê alguém abandonar os estudos porque lá tem dificuldade. Mas nós temos facilidade em abandonar Jesus quando as coisas ficam difíceis na nossa vida. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para o seu coração. Permaneça firme na fé daquele que te chama. Glória a Deus. Constante, constante e constante. O exercício da fé na nossa vida, ele é exatamente nesses dias. Quando nós passamos por dificuldade, e eu falo como a igreja como um todo, porque a igreja como um todo ela tem sofrido as perseguições do maligno. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é que nós, como igreja, devemos continuar olhando para Cristo e não para os problemas. E Jesus disse que quem comer desse pão nunca terá fome e nunca terá sede, porque Ele sacia toda a nossa necessidade. Então, diante dessa necessidade em que você tem vivido, olhe para Jesus, seja firme em Jesus, se agarra aos pés de Jesus, não larga os pés de Jesus por nada. Porque se tem uma forma pela qual nós vamos vencer as adversidades nesse tempo, é na presença do Senhor. É firme, constantes, entendidos, irmãos, que nós não somos deste lugar. Por mais que aqui nós fomos colocados, estabelecidos, mas nós não somos dessa terra, nós temos um lar. E é por ele que nós devemos permanecer firmes na presença do Senhor. Então, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve esse encontro, que ainda não experimentou dessa graça, está na hora de participar, está na hora de se achegar aos pés do Senhor. Vai mudar
chegar aos pés do Senhor e viver algo extraordinário que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Ainda é momento de mudança, mas vamos continuar firmes e constantes, porque o mesmo Senhor que fez a promessa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Aleluia. E alguém perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai e como podemos saber o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão disse Jesus. Então, se por acaso as adversidades da vida te fizeram esquecer o caminho, lembre-se que o caminho é Jesus. Se os problemas te fizeram esquecer o caminho é Jesus. Não há problema, não há dificuldade que Jesus ele não possa resolver na nossa vida. Jesus é maior do que todo problema que tem afetado o planeta Terra. Jesus ele é maior do que tudo o que nós possamos enfrentar. Agora, nós precisamos entender que é preciso ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho diante de Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos continuar firme. A palavra que eu tenho para o seu coração nesta noite é: fica firme, não abandone Jesus por nada. Aleluia. Está chegando a hora. Como foi falado aqui nesta noite acerca de um sonho. Mateus capítulo 25 fala sobre o casamento que estava acontecendo. E o noivo, ele se tardou em vir para aquela cerimônia. E em se tardando o noivo, as jovens que estavam ali para acompanhar o noivo, elas adormeceram, irmãos. Imagine só, as acompanhantes do noivo adormeceram. Elas não eram noivas, elas eram acompanhantes do noivo, mas elas todas adormeceram. E lá pela meia-noite, alguém clamou dizendo assim: aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Mas a Bíblia diz que todas estavam dormindo. O problema não é que todas estavam dormindo, é que 5 delas esqueceram de que o azeite era necessário para aquele momento. Mas os irmãos prestaram atenção no texto, todas elas estavam dormindo. Isso nos mostra que na vida de Cristo haverá um sono sobre todos, porque todas elas estavam dormindo, mas 5 delas estavam preparadas. E nós precisamos fazer parte daqueles que permaneceram aguardando. Todas elas estavam esperando, mas somente 5 estavam preparadas. Então nós devemos prestar atenção em esperar, mas esperar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas permaneça firme, porque o Senhor ele vai te renovar a cada manhã, como está escrito na palavra. As suas misericórdias se renovarão. E a cada manhã nós temos, irmãos, a oportunidade de levantar, agradecer a Deus pelo dia e viver uma nova história. A cada manhã que nós acordamos é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer algo diferente nessa terra, de evangelizar para aquele nosso vizinho que é incrédulo e não conhece o amor de Cristo, de louvar no meio daquelas pessoas atribuladas, falar do amor de Deus para alguém, viver o amor de Deus. Muitas vezes você não precisa falar uma palavra, a
sua atitude como servo de Deus, vai evangelizando as pessoas à sua volta. Então, os dias estão difíceis lá fora, mas quando nós vivemos